Olá, queridos. Shalom Lecolan. 19 horas e 8 minutos, 23 de 6 de 2024. 23 de junho de 2024. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem nessa oportunidade. Amém? Vamos ao vivo para todo mundo. Peço que você venha compartilhar aqui a palavra do Eterno. Amém? Vamos lá. Vamos aguardar aqui, amém? Vamos ao vivo. Compartilhe a mensagem, amém? É importante que você venha compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você quer ver bem, né? A temática de hoje eu coloquei, coloquei aqui, o Novo Testamento apoia a Torá, eu vou provar isso, tá? E aqui nós trabalhamos com a verdade, amém? Nós trabalhamos com as Escrituras. Nós vamos provar que a Bíblia apoia, o Novo Testamento apoia a Torá, amém? Um ponto que acho que é importante eu falar na introdução e contextualizar por que existe essa história de anulação da lei, tá? É muito importante a gente entender. Paulo não é um escritor fácil de entender o que ele fala. Quem disse isso foi Pedro em sua segunda carta. No final da carta de Pedro, Pedro diz: o irmão Paulo escreve em suas cartas, em todas as suas cartas da mesma forma, mas a pontos difíceis de entender. E Pedro diz que havia pessoas naquela época distorcendo o que Paulo falava. Bom, há um problema muito sério, porque eu vou mostrar para vocês que Paulo apoia a Torá e disse que a Torá não pode ser anulada. Mas por que surge essa ideia que a lei foi anulada? Porque as pessoas leem as cartas de Paulo com versículos isolados, não o contexto todo. Eu vou mostrar para vocês que texto sem contexto é pretexto para a heresia. O que eu vou ler aqui é usado como argumento para dizer que os animais impuros podem ser comidos. Isso é baseado numa visão de Pedro. Mas para mim ensinar isso, eu preciso que você preste atenção. Eu preciso ler o texto todo, para você entender o contexto, tá? Então, é muito importante, a pessoa não pode ler textos isolados sem ler o texto. O problema das pessoas, aí eu já vou entrar com a cajadada já de início, me parece que é preguiça. O problema das pessoas é a preguiça. Porque é só ler o texto todo que vai entender o que eu estou falando. Aí vocês vão concordar comigo que é a preguiça do povo. E por causa dessas preguiças, que é o que eu estou entendendo, por que você não lê o texto todo? Sabe? Então você tem que ler do início ao fim para entender o que eu estou querendo dizer para você. Tá cheio de heresia por conta de pessoas que lêem um pedaço aqui e interpretam do jeito que quer. É uma carta do primeiro capítulo ao último, tem que ler ela toda. E o problema é falta de interpretação. O que temos hoje é muitos pregadores despreparados, não são preparados para o ensino. Não sabem nem para eles, quanto mais para ensinar alguém. Ai, depois eu sou arrogante. Não é não. Eu não sou arrogante não. Essas almas vão perecer por acreditar em falácias. Então ensinar é uma coisa muito séria. Só pessoas preparadas poderiam ensinar.
Mas hoje qualquer um quer ensinar, sem preparo, sem ensino, sem condições nenhuma de exercer esse ministério. Então, ensinar um ministério. Você só pode ensinar o que você aprendeu. Então, é complicado se o povo não lê. Eu vou provar aqui que o povo lê errado. Mas vamos lá. Primeiro ponto. A visão que Pedro teve está em Atos 10. O que está escrito em Atos 10, capítulo 10, verso 1? Vou ler com você. Eu tenho que ter tempo, não tem jeito. Por isso que a live, a ministração fica longa. Tá? É preciso eu falar, ler, para você poder aprender. Então acompanha aqui, amém? Preste atenção aqui, não quem está escrevendo aqui do lado. Olha, olho no olho. Se liga aqui, irmão. Tá? Se liga aqui que nós vamos aprender hoje. Obrigado, Senhor, por hoje. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo. Se eu fosse aqui falar ponto a ponto, eu já ia começar a ensinar, por exemplo, esmola. Não é esmola. É tzedakah, é justiça social, é ajuda ao pobre que tem direito de ser ajudado. Esmola soa como, eu sou misericordioso. Eu sou muito bom, e é por isso que eu vou lá e ajudo alguém. Tzedakah não. Tzedakah você é obrigado a ajudar. É justiça. Não é favor. Eu tenho direito. A viúva pode dizer, eu tenho direito. Eu não tenho filho, eu não tenho marido. A igreja tem que sustentar. É direito dela. Você viu que o texto precisa saber... O camarada, ele precisa conhecer o texto para explicar. Qualquer um pega a Bíblia e quer sair falando. Aí eu sou arrogante? Não sou arrogante não. Eu sei o que eu tô falando. O problema é pessoas despreparadas. Você iria no consultório, no cardiologista, você precisando de um tratamento no coração, Deus te livre disso, Deus me livre disso. Mas digamos que alguém precise em qualquer área da medicina, você iria num cardiologista que nunca estudou? Que não tem preparo? Que não é capacitado? Ele ia te indicar um remédio que nunca ele que ele não sabe, que ele nunca estudou, que ele não conhece? Não, irmão. Você iria num cirurgião que não estudou, que não tem prática? E quando se trata da sua alma, você ouve qualquer pessoa despreparada? Pera aí, irmão. Vamos ser sensatos. Vamos lá. Esse homem observou claramente durante uma visão. Preste atenção que o texto tem contexto. Cerca da hora nona do dia. Hora nona. O que é hora nona? A hora marcada por os romanos nessa época começa às 6 da manhã. Então você tem 6, aí vai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hora nona, então, equivale 3 da tarde. Tá ok? Então, porque era dividido assim, parte do dia e parte da noite. Ou vigílias. Quarta vigília. A noite é dividida em 4. De 6 da noite às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, de meia-noite a 3 da manhã, de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, vigília da noite, quarta vigília, é entre 3 da manhã e 6 da manhã, tá? É a madrugada. Então, se o cara nem sabe o que é isso que eu tô falando aqui, como o cara quer ensinar a Bíblia? Fica difícil, né? Então... Cornélio está fixando nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo apareceu para ele: as suas orações, suas tzedakot. Tzedakot é plural de tzedakah. Ele ajudava os pobres da Judéia, os judeus pobres. As suas orações, tuas tzedakot, subiram. Tuas orações e tuas tzedakot, seus atos de justiça, subiram para a memória diante de Deus.
Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, Shimon Kefa. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. O texto não acabou. O texto dá sequência. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar, na parte de cima. Estando com fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam comida, sobreveio um êxtase. Ele foi arrebatado. Quando viu o céu aberto, descendo um objeto, como se fosse grande lençol, e ao qual era baixada a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu uma voz que dizia a ele, dizia quem? Para Pedro. Dizia o que para Pedro? Vamos lá. Levanta-te, Kefa, Pedro, mata e come. Aí o 14, olha só. O 14. Mas Kefa, Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Por que ele disse isso? Porque ele é judeu. E judeu tem as leis kosher, kashrut. É as leis de alimentação, ele não come porco. Segunda vez, a voz lhe disse, ao que Deus purificou, não considere comum. Aqui, os intérpretes cristãos ou anti-Torá, eles dizem assim aqui, está purificado, Felipe. Está escrito, realmente está escrito. Mas o texto não acabou. Não. Vamos continuar a leitura. Sucedeu isso 3 vezes. Logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí parece que o texto acabou, mas não acabou. Tem uma epígrafe. Só que o texto não acabou. Ele ainda tem muito texto pela frente. Olha o que diz o 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre... Ai, eu vou sair correndo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria... Preste atenção comigo aqui. Qual seria o significado da visão? Pedro está perplexo. O que isso significa? O que Deus quer falar comigo? Tá entendendo? O texto não acabou. O texto ainda tem texto, irmão. Nem Pedro sabe o que significa. Tá aqui no verso 17. Pedro está perplexo sobre qual seria o significado da visão. E aí? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, verso 19, enquanto Pedro meditava, Pedro quer entender o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer me ensinar. Qual é o propósito dele ter me mostrado esse lençol? Ele está meditando. Verso 19, porque o texto não acabou. É isso que dá. Não tem intérpretes. Não há pessoas preparadas. Um monte de gente quer falar, mas precisa sentar para aprender. Não conhece a Bíblia. Paulo diz que o mensageiro tem que saber manejar bem a palavra. Tem um monte de gente despreparada. E levando pessoas para o buraco. Aí Pedro estava meditando, disse-lhe o Espírito. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles.
nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O texto não acabou ainda. Continua. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar ali, saiu Cornélio ao encontro. Postando-se aos pés, o adorou. Essa tradução é muito ruim. Não é adorou, reverenciou. Mas tudo bem, vamos lá. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, encontrou muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar a si mesmo, aproximar-se de alguém de outra raça. Olha o 28. Você tem que marcar o versículo 17, o versículo 19 e o versículo 28, que é a resposta do texto todo. Vou ler o 28 de novo, que aqui está a resposta do significado da visão. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar a si mesmo ou se aproximar de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou, através do quê? Da visão, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Comum ou imundo. O que ele disse lá? Pedro, mata e come. O que Pedro disse? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Comum e imundo. O 28 está dizendo que eu não considerasse comum ou imundo quem? O homem que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro para se encontrar com Cornélios. É isso que o texto está dizendo. Mas aqueles que não têm preparo, estão com a mente cauterizada, ensinam errado. Está aqui. Isso é ensinamento bíblico. Ficou claro? Todas as respostas estão nas palavras. E o detalhe aqui, que no verso 28, Pedro diz assim, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. As mesmas palavras que ele falou no versículo 14. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Então Pedro entendeu a visão, que ele não considerasse Cornélio, por ser gentil, incircunciso, não considerasse ele comum e imundo, porque Deus purificou os gentios. É isso que o texto está dizendo. Tem nada a ver com carne. Tem nada a ver com porco. Viu? Mas tem que ler tudo, né? Dá trabalho ensinar. Eu estava dentro de uma igreja uma vez, eu falei assim, dá trabalho para ensinar. E tem muita gente que não quer ter trabalho. Fazer um culto 2 vezes por semana. Meia hora de palavra, eu prego pelo menos aí 2 horas por dia. Por dia. Mas os caras não querem ter trabalho. Primeiro, para eu ensinar, eu tenho que aprender. E aprender leva o que? Tempo. E essa é a verdade. As pessoas não têm tempo. Primeiro tem que aprender. Você viu que lê o texto direitinho, as palavras estão ali, tudo em conexão. Aí você interpreta o texto com a verdade. Agora, o cara chega aqui, Deus purificou. Não tem nada a ver com carne. Tá ok? Vamos dar continuação. O Eterno abençoe todos vocês que vão estar aqui. Amém? Bom, vamos dar sequência.
A Torá, ela é as instruções do Criador. O Eterno dizendo para você e para mim o que é certo e o que é errado. Então como que a Torá foi anulada? Se ela me diz o que é certo e o que é errado. Quem trouxe isso foi a Igreja Católica. A Igreja Católica que traz essa ideia de anulação da lei através dos pais das igrejas, os pais da igreja. Isso depois de Cristo, depois do último apóstolo, tá? Então, vamos ler um texto até eu chegar ao material que eu vou mostrar, amém? Marcos, livro de Marcos 12 e 28. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Yeshua responde: o principal é: ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Adonai nosso Deus, Adonai é um. Amarás, pois, Adonai é o tetagrama, se refere ao tetagrama. Amarás, pois, Adonai teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Temos aqui Deuteronômio 6:4 e temos Levíticos 19. 2 mandamentos da Torá. Yeshua está ensinando aqui que o principal dos mandamentos é esse. Então ele está enfatizando, ele está citando o Shema, que os judeus citam até hoje, tá? Mateus 28:18. Yeshua aproximou-lhes e falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Após a sua ressurreição, ele diz para fazer discípulos e é para ensinar o que ele ensinou. Ponto. Tá? A gente vai lá em Atos 1. Então, Yeshua, no 28, ele diz que tem que fazer discípulo e ensinar o que ele ensinou. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar. Yeshua ensinou 3 anos e meio, disse para os seus discípulos: ide e fazei discípulos. Não há aqui nenhuma referência que os mandamentos não servem mais, que os mandamentos não é para ser seguido. Eu vou trazer aqui alguns textos, mas eu estou lendo já aqui de início, na Bíblia direto aqui. Aqui no 5:17. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim revogar, mas tornar pleno. A palavra é plero, cumprir. Na verdade, eu vou dar um exemplo. O que é plero? Bem simples, do cotidiano. Quebra-molas. É para pensar que todo lugar tem quebra-molas. Imaginemos isso. Não penseis que eu vim anular os quebra-molas. Não vim anular os quebra-molas. Eu vim tornar pleno. O que em cidades tem? Cidades têm quebra-mola, cidades têm semáforo e cidades têm sinais eletrônicos, aqueles que multam. Então imaginemos que Yeshua está dizendo: eu não vim remover o quebra-mola. Eu vim colocar semáforo, sinal eletrônico. Eu não vim tirar a lei. Não. Tanto que a palavra plero quer dizer encher o máximo. Imaginemos que o copo está na metade.
ou a garrafa está quase cheia. Imaginemos aqui uma garrafa de água e está por aqui. E o que Yeshua quer dizer? Eu vim encher. Eu não vim tirar. É o contrário que as pessoas pensam. Yeshua veio, agora eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer... Não, ele não disse isso não, tá? A palavra grega, vou pegar aqui o Strong dela, 5:17. Aqui, ó, vou te falar o número do Strong que você pode encontrar em qualquer dicionário. É o Strong 41:37. Plero, tornar cheio, completar. Então Yeshua, ele não veio tirar o quebra-mola, ele veio colocar semáforo, sinais eletrônicos, câmeras. Ele quer que você seja justo. A proposta de Cristo não é que você continue pecador. Não. A proposta do Evangelho é que você não peque mais. Prove-me. Mulher adúltera, cadê os seus acusadores que foram embora? Eles não te condenaram, nem eu. Vai e não peques mais. Paralítico de Betesda, da casa da misericórdia. Yeshua reencontrou com ele, agora no templo. Yeshua falou, agora que tu tá sã, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Então, ele disse, não peques mais. Ele não disse, pode viver pecando. Ele disse, não peca mais. Já que você foi perdoado, não continue naquela vida que você estava vivendo. Não são os sãos, os justos que precisam de médico, mas os doentes, os pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele não veio te chamar, me aceita. Não foi vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi para que vades e dei frutos. Não tem na Bíblia, aceita Jesus. Deus te aceitou. Ele te chama para que você se converta. É tão fácil de entender. Mas porque há tanta dificuldade que Cristo chamou os pecadores para quê, irmão? Que chamou os pecadores para continuar pecando? Não. Ele veio chamar os pecadores para se arrepender. Se arrepender e abandonar o pecado. João Batista, o que acontece com a pessoa que ouve o evangelho e não abandona o pecado? Mateus 11:20. Ai de ti, Betsaida, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, porque não se arrependeram. João Batista disse, toda a árvore que não der fruto, o machado está na raiz, e será cortado quem não der fruto. Dai frutos dignos de arrependimento, significa comprovem vossa techuvá através das ações de retorno. A proposta do evangelho é resgatar pecadores, é que os pecadores parem de pecar, não continuarem pecando. Então não pode haver anulação da lei, porque se a lei fosse anulada, não existiria mais pecado. E a prova que existe pecado é Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8, Gálatas 5:19, 1 Coríntios 6:9, Efésios 5:5. Vamos falar aqui de pecado. Idolatria, prostituição, mentira. Timidez é pecado, sabia? Não entra no céu. Apocalipse 21:8. Por exemplo, sensualidade. Gálatas 5:19. Então, Paulo vai falar avareza. Quem pratica não entra. Roubadores. Todos esses mandamentos estão na Torá. Não ser idólatra, está na Torá, está no Novo Testamento. Não mentir, está na Torá, está no Novo Testamento. Roubador, não roubar,
Tá na Torá não adulterar. Tá na Torá não fornicar. Tá na Torá... Pelo amor de Deus, gente. Como que a lei foi anulada? Ah, mas tem mandamentos que eu não cumpro. Aí é uma outra conversa. Não quer dizer que estão anulados. Você não cumpre porque você não está no contexto de cumprir. Mas não foi anulado. Uma coisa é eu não tenho que cumprir porque eu não estou no contexto. Exemplo, imposto de renda. São todos os brasileiros que pagam imposto de renda? Pelo que eu sei, não. Aí se eu não pago imposto de renda, eu sou transgressor? Não. Se eu tiver um soldo que seja acima do teto, estipulado a cada ano pelo governo, pela Receita Federal, e eu ultrapasso aquele soldo, aquele valor na minha conta, aquele ganho, aí eu tenho que pagar. Agora, se a pessoa ali é um assalariado, sei lá, ganha R$ 1.800, ele paga imposto de renda? Não. Sabe? Então você tem que ter um contexto. Então na Torá também tem isso. Tem mandamento que é para o sacerdote, tem mandamento que é para o circunciso, tem mandamento que é para todo mundo. Mandamento que é para todos, chamamos de mandamentos universais. E a gente pode falar de mandamentos para circuncisos. Mandamentos na terra de Israel. Você não pode cumprir Pessa no Brasil. Não? Não, mas festas bíblicas, tempo determinado e lugar determinado. Moedim. Você não... eu tenho boas intenções. Eu vou comemorar Pessa no Brasil. Você está fazendo por conta própria. Paulo saía da onde ele estava para ir em Jerusalém comemorar uma festa. Aí você quer comemorar no Brasil, no hemisfério sul. Isso é transgredir a lei de Deus. Tem um monte de techuvá ensinando cumprir Shavuot, cumprir Pessa, nas datas erradas, no tempo errado. Por quê? Pessa é na primavera, no hemisfério norte. Quando é primavera no norte, não é primavera no sul. Aí você vai comemorar Pessa na estação aqui errada. Tá transgredindo, não pode. Deuteronômio 14, ali Deuteronômio 2 diz assim: no lugar que Deus fizer habitar o seu nome, aonde houver o templo dele. Ah, mas não tem templo. Não tem Pessa. Não tem sacrifício mais. Sem o templo, esses mandamentos ficam suspensos. Não se cumpre Pessa sem o Corban. A gente faz uma memória. Então não fala que é Pessa. Shavuot é a festa da colheita que a terra de Canaã deu. Shavuot não é uma ideologia. É uma festa que tem a ver com as semanas. 7 vezes 7, 49. Um dia após Pessa, 50. Pentecoste. É uma festa de Jerusalém. Ah, mas eu tenho boas intenções. Deus não falou para você ter boas intenções. Ele falou para cumprir os mandamentos. Mandamento para homem. A barba é para o homem, não é para a mulher. Nem Yeshua cumpriu os 613 preceitos. Porque dentro dos preceitos, há preceito que é para quem tem barba, ou para homem que tem barba. Esse Yeshua cumpriu. Mas vamos dizer um que Yeshua não cumpriu. Dá dízimo. Yeshua tinha lavoura, tinha gado. Aí Yeshua cumpriu da barba, mas não cumpriu do dízimo. Só se ele tinha um sítio. Ou cabras. E para ele dar uma cabra, ele tinha que ter 10. Se ele tivesse 8, ele não dava nada. Se ele tivesse 9, ele não dava nada. Ah, eu tenho a 10ª, aí você dá. Não é assim de jeito que a pessoa todo mês dá, não. Se eu só tenho 2 cabras, eu não dou nada. Se eu tenho 3 cabras, eu não dou nada. Se eu tenho 5 cabras, eu não dou nada. Eu tenho 10, eu dou uma. Você está vendo que tem que ter contexto? Nem Cristo cumpriu todos os mandamentos. Não. Tem mandamento que... Lei do levirato. Yeshua cumpriu? Não.
Tem leis de pena capital. A Torá diz que se a mulher fosse pega em adultério, ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Aí Yeshua falou o quê para a mulher adulta? Vai, não peques mais. Ele não anulou a lei, mas a misericórdia esteve ali, como Deus esteve de Davi. Mas há um mandamento positivo ali. Então as pessoas não podem sair falando o que quer. Ah, Cristo cumpriu toda a lei. Que toda a lei? Como assim? Então, Yeshua cumpriu, por exemplo, o shekel. Ele pagou a mensalidade dele e de Pedro. Pedro, vai lá e pesca o peixe lá. Paga a minha e a sua. Por quê? Era para homens acima de 20 anos. Provavelmente os discípulos tinham menos de 20. Talvez só Pedro tinha 20. Porque os cobradores de impostos do templo, o cobrador de impostos de César. Esses, romano, cobradores dos impostos do templo são os levitas. E Yeshua, quando pagou o imposto do templo, nada tem a ver com César. Tem a ver com o shekel que Moisés instituiu. Então eram os levitas que estavam indo até os galileus para cobrar o imposto do templo. Aí Yeshua pagou o dele e o de Pedro. Mas não pagou dos outros. Provavelmente eles tinham menos de 20 anos. Porque o imposto é para homens acima de 20 anos. Para você ver que mulheres não pagam shekel, nem crianças, nem homens abaixo de 20 anos. Só homens acima de 20 anos. Então, peraí, gente, a lei tem contexto. Não é todo mundo tem que cumprir tudo. Não, não existe isso, não. Não é todo mundo tem que cumprir tudo, não. Tá? Então, lei de kashrut, leis de kasher, para todo mundo. Todo israelita não podia comer porco. Não, não. No profeta Yeshayahu, a Bíblia diz que Deus vai destruir, eliminar. Se você coloca aqui na Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui, tanto a digital. Eu vou ler o versículo para você. Você coloca porco. Vai aparecer algumas passagens de porco. E aqui no profeta Isaías são 3 passagens. Eu vou ler 66, 17. Os que santificam se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, ratos, serão consumidos, diz o Senhor. Isaías 66, 3. O que imola um boi é como quem comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma obração, como o que se oferece o sangue de porco. E ali, veja que é sempre pejorativo. Vamos ver 65, 4. Que mora entre as sepulturas, passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco, tem no seu prato ensopado de carne abominável. Veja, povo que contínuo me irrita. O versículo anterior, 3. Povo que contínuo me irrita, abertamente. Quem é que irrita a Deus? Povo que contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre sepulturas, passa as noites em lugares misteriosos. Essas pessoas irritam a Deus. Quem come carne de porco irrita a Deus. Quem tem no seu prato ensopado de carne abominável. Tudo isso o texto está dizendo, irrita a Deus. Aqui, irrita a Deus, Quem pratica idolatria, quem come porco. Isaías, profeta da salvação. O profeta que as igrejas usam. Não, por quê? Porque Isaías. Porque Isaías. Sabe que eu percebo que parece que as pessoas, elas pescam na Bíblia. Só o que interessa para elas. Falar que Yeshua é o servo sofredor do capítulo 53... Aí se usa. Agora, quando fala contra o porco, não se usa. Sabe, querer usar a Bíblia para seus próprios interesses?
O próprio Isaías, que fala que Yeshua é o Cordeiro de Deus, que fala que o Espírito de Deus está sobre ele, que fala que Cristo sofreu por nós, é o mesmo Isaías que fala que quem come porco irrita a Deus. Tá ali, ó. Contínuo, abertamente, esse povo me irrita. E Deus fala, o que irrita ele? Quem come porco. Então quem come porco irrita Deus, ora. A palavra perdeu o valor? Só serve quando é uma profecia messiânica? Mas quando fala contra o porco não serve? Ah, vamos ser honestos. Ou serve ou não serve. Ou tudo serve ou nada serve. Só serve o que convém. Então, temos que ter cuidado, porque usa um texto fora de contexto. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas passagens bíblicas que eu vou mostrar aqui na tela, tá bom? Vamos aqui contextualizar aqui tudo aqui, vamos continuar, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Aqui, pessoal, olha, preparei aqui, eu vou começar com Apocalipse 22. Olha que interessante aqui, pessoal. Olha que legal. E aí, pra você olha na sua Bíblia aí, se está na sua Bíblia assim, Apocalipse 22, 14, com certeza não vai estar. Porque essa versão que eu estou postando para vocês, ela é uma versão, texto majoritário. Esse texto é atestado, por exemplo, pelo Tertuliano, tá? Tertuliano, no 2º para 3º século, tá? Então, irmãos, olha o que está escrito. Bem-aventurados que praticam os mandamentos dele, que haverá autoridade dele sobre a árvore da vida. Na tradução aqui do lado direito, bem-aventurados que praticam seus mandamentos, pois eles têm direito a fazer uso da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, fornicários, assassinos, idólatras, todos aqueles que gostam de mentir e mentem. Observemos que vai entrar na cidade quem é justo, quem guarda mandamento. Não vai entrar na cidade quem pratica o pecado. Observou? Quem pratica pecado não é de Deus não, irmão. Tá aqui, diante dos vossos olhos, 2 versículos do Apocalipse. Quem tem direito à árvore da vida é quem cumpre os mandamentos de Deus. Quem não tem direito à árvore da vida é quem vive pecando. É muito claro, né? Bem objetivo isso aqui. Muito fácil, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui a palavra santidade. Olha que está escrito na Torá, Levítico 19, 2. Kedoshim Tireivu. Tireivu quer dizer, santos, se tornem santos. Por quê? Ki, em hebraico, é por quê? Kadosh, porque santo. Ani, pronome pessoal, primeira pessoa singular. Porque eu, aí tem o tetagrama, Elohim. Então, o texto está dizendo, se torne santo, porque eu, Adonai, sou santo. Eu sou santo. O Eterno quer que o seu povo se santifique, porque ele é santo. Tá? Aí Pedro confirma isso em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito sede santos, porque eu sou santo. Esse está escrito, ele está se referindo Levítico 19. Hebreus 12, 14. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Yeshua se não tiver santificado. Fácil de entender, né? Então, vamos lá. Olha esse aqui. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Yahuwah. Ve'ha-vetá. Ve'ha-vetá. Le-re-ahá. Ka-morra. Ani Yahuwah. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahuwah. Tiago 2,8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz:
Ame o seu próximo a ti mesmo. Veja que Tiago está dizendo, está escrito na Escritura. Qual a Escritura? Levítico 19, 18. Estarão agindo corretamente. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, tem cumprido a Torá. Então, o que está no Novo Testamento está sendo confirmado, o Novo Testamento está confirmando a Torá, tá? Com esses versículos, tá bom? Que eu estou citando aqui. Vamos lá. João 3,4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado está também violando a Torá, pois pecado é transgressão à Torá. 3,6. Todo aquele que permanece nele, no eterno, não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conhece. Não viu nem o conhece. Mateus 7, 23. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão à lei. E aí, confirmando, Lucas 5, 32. Eu não vi chamar justos, mas pecadores ao que? Ao retorno, ao arrependimento, ao abandono do pecado. Veja que tudo está em sintonia. Aquele que vive habitualmente no pecado está transgredindo a lei. Aquele que vive transgredindo a lei não conhece a Deus. Aquele que vive pecando não conhece a Deus. Todo que permanece nele não vive pecando. Isso significa o quê? Quem se converteu não vai viver pecando. Não vai viver transgredindo a lei. Então não vai ouvir Mateus 7, 23, que é para transgressores. Quem que Deus vai mandar para o inferno? Quem viveu transgredindo. Agora, se Cristo entrou na tua vida, Lucas 5, 32. Eu vim chamar justos? Não, eu vim chamar pecadores. Pecadores é o quê? Transgressores da lei. Eu vim chamar os transgressores a cumprir a lei. Que dificuldade que tem, povo? Nenhum. É só ler direitinho aí, você vai ver que Cristo está nos chamando a cumprir os mandamentos. Tá fácil de entender agora, né? Traduzindo melhor, né? Essas são traduções confiáveis, né? Traduções literais, baseado no original, né? Na Bíblia em português você vai ficar meio perdido, porque não aparece isso não. Isso aqui é tradução exclusiva, amém? Por quê? Por isso que eu digo, o povo tem que estudar. Se não estudar as palavras, raiz das palavras, contexto, hebraico, grego, aí ficar só com a Bíblia em português, você não vai ter conteúdo assim não, tá? Ó, mais um. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a Torá pela fé, de modo nenhum, antes apoiamos a Torá. Paulo está dizendo que não anula a Torá, apoia-se a Torá. Atos 24, 14. Mas confesso-te isso, que seguindo o caminho que eles chamam seita, assim sirvo ao Elohim dos nossos pais, confiando em tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas. Mateus 5,17. Não penseis que vinha abolir a Torá os profetas, não vinha para abolir, mas para torná-los pleno. Fica muito claro nessa live que o Novo Testamento apoia as leis de Deus. O ponto é, e aqui vamos entender, a confusão que está sendo feita é o seguinte, é querer seguir a Torá sem o Messias, aí não rola. Primeiro o Messias resgata, para que essa pessoa tenha, primeiro, perdão dos pecados. Primeiro que, através de Cristo, temos as nossas transgressões perdoadas, porque pecado é transgressão da vontade de Deus. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer o quê? Todos transgrediram a lei de Deus. Então todos precisam do Filho de Deus para que essa dívida seja paga. Não basta cumprir mandamentos. Sem Messias não adianta cumprir nada. Porque com o Messias eu tenho perdão. Eu tenho a dívida paga. Então eu zero, entende? Zeramos. Vamos começar agora. É como, olha, tudo que você me devia tá cancelado. A dívida começa daqui. Para você entender, daqui você vai ter um novo caminho. Tudo que você ficou me devendo lá atrás, aquelas transgressões, aqueles pecados, aquelas imoralidades, aquelas mentiras, tudo que você praticou, acabou. O sangue do meu filho purifica de todo pecado. Então, toda transgressão que é pecado foi perdoada. Então, a partir desse momento, eu vou começar do zero. E aí que vem o evangelho,
através de Cristo, perdoando o pecado e capacitando. Porque a Bíblia diz que Deus nos concede o Espírito Santo, Paracletos, que a gente não sabe nem como orar, mas o Espírito nos ajuda. Temos a ajuda de Deus para que a gente consiga suportar, para a gente conseguir vencer. Então não é só saber Torá. Precisa ter o Messias, porque o Messias, através do Messias, recebemos a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a capacitação. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em Atos, junto desceu o quê? Poder. Esse poder que desce com a Ruach HaKodesh é para quebrar as cadeias espirituais que não vemos, que libertam o homem de cativeiros diabólicos, cativeiros das trevas. O homem por si só não consegue se libertar, não consegue avançar. Por isso, sem Deus, nada podemos fazer. Ele nos ajuda na nossa salvação. Ele constrói em nós. Mas a Torá é fundamental para sabermos o que é certo, o que é errado. Mas é Deus que vai nos fazer sermos segundo a sua própria vontade. A lei é para instruir, mas é Deus que me capacita a cumprir. O problema é que muitas vezes de Techuvá só falam de Torá e não falam isso que eu falei. Não, porque tem que seguir o mandamento, porque tem que seguir o mandamento, mas mandamento. Mas não fala do Espírito Santo, não fala da capacitação que Deus traz, não fala do perdão que Yeshua traz. Eles acham que são deuses, porque eles acham que eles têm força, eles conseguem. Não! Só conseguimos porque Deus habita em nós. Entendeu? É muito fácil, estou bem didático aqui. Então, o Messias nos resgata, nos perdoa, Deus nos perdoa, nos purifica, desenvolve em nós. E aí a gente consegue viver. A Bíblia diz que quem está em Deus recebe uma semente e não pode continuar pecando. 1 João capítulo 3. Vamos ler? Então, essa semente é o que vai fazer a gente prosseguir. Olha só. Olha aqui, ó. Eu vou ler antes. Amados agora, capítulo 3, verso 2. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ponto. Está aqui a conversão. É Deus que traz a semente para eu não continuar pecando, para eu não transgredir a lei. É a obra salvadora do Eterno, é me transformando segundo sua vontade. Não basta ter a lei se não tiver a semente, filho. Se Deus não colocar a semente aí, bonitão, você não muda. Se Deus não te tirar do calabouço, você não sai. Se Deus não te tirar da cisterna, você não anda. Então tem que ter Torá com o Messias. Por isso é Techuvá com Yeshua. Porque nós falamos das leis com o Messias, com a Ruach HaKodesh, com a espiritualidade. Não leis só por ter. Leis, mandamento. Porque se fosse mandamento, os fariseus falavam de mandamento. Gente, Yeshua desceu aqui na terra e o povo dele ia na sinagoga estudar a lei. Mas quem é que faz a obra salvadora? O que é que o João, o apóstolo do amor, está falando?
Obra salvadora vem do céu. A semente que Deus coloca em nós nos transforma ao ponto que não conseguimos continuar no pecado que vivíamos. O Espírito de Deus nos incomoda. Por isso que nós não somos o que éramos. Porque Deus entra na nossa vida e vai mudando. É fácil de entender agora, né? Então, isso é salvação. Tem que ter a lei com o Messias. Lei sem o Messias não salva. Entendeu? Lei sem o Messias não resolve nada. Viu como que agora você entendeu? Então, não se anula as leis, se confirma a lei. É isso que Paulo tentou explicar nas suas cartas, mas distorceram. Paulo disse, eu não anulo a lei por causa da fé, se confirma a lei. Mas a obra salvadora não é com a Torá. A Torá é para me dizer como é a viagem. Ó, a viagem é assim, assim, você passa por aqui, vai por ali, vai por lá. O GPS. O GPS pode ser um celular. Aqui. Aí você vai sair com o seu carro, você bota o celular ali, ou o seu GPS, que seu carro for um carro novo, já tem ali, né? Aquele GPS grandão e tal. Eu quero ir para tal lugar. Aí a mulher lá do Google vai dizer, começa a rota e você sai com o carro. A Torá é essa instrução para viagem. Mas você para viajar, você vai o quê? Você vai sair daqui para ir a São Paulo. Você precisa de um carro. Um carro precisa de combustível. E um carro precisa de motorista. Só com o GPS, você não vai. Você pode ir andando. Vai demorar muito. Mas vai ter que ter o quê? O transporte. Só ter o GPS não te transporta. E o problema das pessoas é que elas só querem a lei e o meio de transporte, filho. Quem é que vai te levar no endereço? Você tá entendendo? Precisa alguém te levar no endereço. Então eu entendo o seguinte, que as leis é a instrução para o caminho. Mas como que eu vou conseguir chegar lá? Quem vai me levar lá vai ser o Messias. Me transformando por dentro, me ensinando a palavra, me dando ânimo, me instruindo, me capacitando. Por isso que eu, na Teshuvá com Exu, eu tenho 2 símbolos. A menorá acesa, que é o espírito. E a espada, que é a palavra. Espiritualidade e conhecimento das escrituras. Sem oração, você não tem vida. Jejuar, ler a palavra, praticar. Sabe, ser só um ouvinte não vai te levar a lugar nenhum. Não seja só ouvinte. Tiago diz, não vos enganeis sendo só ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Então, amados, através do Messias, recebemos capacitação, recebemos a Ruach HaKodesh, a Torá vai nos instruir como andar, como tem que fazer, mas é Deus que vai nos capacitar para fazer. Amém? Vou mandar um abraço aqui e terminar, amém? Vou deixar essas imagens aqui lá no Telegram, amém? Mandar um abraço aqui para os irmãos. Leonardo, Angelina, Thiago, Alaide Mendonça, Júlio César, Lucas Gomes, Tati Soares. Alguém aqui falou que é mentira? Jesus bíblico não existe para você, meu filho, mas para mim existe. Tá? Então segue seu caminho, vai seguir outras religiões. Eu acredito nele, eu acredito na Bíblia e ponto, amém? A sua opinião não me interessa, amém? Wagner Rodrigues, Marli, Graça Nunes, sou monoteísta, Beatriz, Jimmy, Maria da Graça, amém? Ilmar Nogueira, até na abençoe, Alex Mendes, Carmen Brito, amém? Amém, Domingos,
Marcos Oliveira. Parabéns, Felipe. O evangelho que se pregam se traduz na cristandade é uma distorção completa, uma punhalada nas costas de Jesus e dos apóstolos, pois muito maior que a faca que... na verdade eles falam tudo ao contrário, né? Aí Cristo falou que chamou o povo para seguir a Torá, porque quando Cristo disse assim, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, ele está dizendo o seguinte, eu estou chamando os transgressores a cumprir a lei. Na tradução é isso. Só que eles fazem o contrário. Parece que eles estimulam o cara, parece que pecar parece que é bonito. Não. Cristo está chamando as pessoas transgressoras da Torá a cumprir a Torá. Porque isso é arrependimento. É você ter consciência que você errou, você parar de praticar o erro e voltar a fazer o que é certo. Isso é arrependimento. Então é uma distorção, concordo com o Nobre, é uma distorção horrível. Isso é o quê? Isso é Roma. Isso é culpa de Roma. Mas culpa também de quem não estuda. As pessoas terceirizaram as próprias vidas. Elas não pegam a Bíblia para meditar. Elas não pegam a Bíblia para estudar. Por não amarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Porque não amaram a verdade. Amém? Eu vejo que é isso. Amém? Edson Fischer. Amém? Amém, Thiago? Grande Paulo Rezende. Um abraço fraternal a todos. Que pena, né? Essa live era para ser ouvida pelo mundo todo. Mas é um número muito pequeno. Né? Fazer o quê? A gente faz nossa parte, né? Quem quiser ouvir, ouça. Quem tem que o primeiro a se interessar pela salvação é a própria pessoa. Se o mundo não se importa com a própria salvação, veja só, eu estou aqui. 39 pessoas, espectadores simultâneos, 112 visualizações. É um número, sinceramente, desculpe falar, pelo que eu estou falando aqui, pelo conteúdo de riqueza que eu estou falando, isso é um número medíocre. É um número medíocre. Porque o que eu estou falando aqui salva. Mas o povo não quer ser salvo. Não podem reclamar que o conhecimento... eu não sabia. Tem muita gente que, além de não querer ouvir, ainda luta contra o que a gente fala. A geração está escolhendo o caminho que quer andar. O povo quer o caminho largo. Quantas pessoas estão enfiadas agora numa festa pagã? Vai falar que é pecado. Você que é o errado. Então, na moral da história, é igual nos dias de Noé. Alguém queria saber de Deus na época de Noé? Só se salvou 8 pessoas. Você sabe que o 8 é um número bíblico, né? 8 é o número de Deus. Eu postei lá minha foto com a da Rosângela, porque muitos irmãos não conhecem a Rosângela. Aí teve outro dia aqui um ouvinte aqui, que me fez uma crítica, que eu fiz um vídeo aqui com a minha esposa, e ele quis me acusar de uma coisa que não tem nada a ver. E eu novamente postei lá agora uma foto com a minha esposa, lá no Instagram. Aqui, ó. Aqui, ó, pra quem não conhece a Rosângela. Aqui, ó. Eu postei aqui a Guemátria da nossa vida. Em vários pontos da nossa vida tem o número 8. Número 8. Yod Rei Vav Rei. Pra quem não sabe, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem aqui pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar uma imagem aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui. Vou pegar essa aqui. Veja que o nome do Eterno tá aqui, ó. Tá em branco, eu coloquei um fundo preto. Aí você tem Yod, Rei, Vav, Rei. São 4 letras. O Yod é 10, o Rei é 5, o Vav é 6, o Rei é 5. 10 mais 5 mais 6 mais 5, 26. 6 mais 2, 8. Observou? 8 pessoas foram salvas no dilúvio. 8 pessoas. Mas a Bíblia diz que Noé, ele era o quê?
justo. E o texto ainda diz que ele era uma palavra hebraica tamin, íntegro. Sabe o que é íntegro? Completo. Então Deus salvou um homem justo e completo, mas não salvou os pecadores. Tá ok? Você que vive brincando aí no pecado aí, ó, já tá sabendo, né? Minha vinda, Yeshua falou, será como nos dias de Noé. Casava ou se dava o casamento, ninguém se importando com Deus. Vivemos numa geração que vive do jeito que quer, como que quer, se veste do jeito que quer e acha que vai morar com Deus. E eu tenho uma triste notícia. Não vou morar com Deus. Quem vive no caminho contrário. Pessoas querem andar no caminho largo e quer entrar na porta estreita. Não vai entrar não, irmão. Quem não serve a Deus agora, quem não servir a Deus enquanto está vivo, não vai morar com Ele. Aí você vai dizer, irmão, então é pouca gente que vai se salvar. É pouca gente mesmo. Se na época de Noé foi 8, salve-se quem quiser. Escape-te por tua vida. Você escolhe. Você quer continuar pecando? Saboreando a vida da Matrix de Nárnia? O problema é seu. Vai lá, saboreia Nárnia. O mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas precisam decidir se andam no caminho do eterno, que é contramão o caminho do mundo, ou se anda no mundo, que é contramão o caminho de Deus. Se você ficar do lado do eterno, Deus te guardará e derrotará o seu inimigo, que é o diabo. Agora, se você ficar fazendo a vontade do diabo, você está se declarando filho do diabo, que então terá um inimigo. Quem é o inimigo do diabo? O eterno. Aí eu te pergunto, você quer ser amigo de Deus ou inimigo? Meu irmão, no juízo, a mão do eterno vai descer. Horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou tu é amigo ou é inimigo de Deus. Agora, irmão, você escolhe se é amigo ou inimigo do Santo de Israel. E isso você vai demonstrar pelo que faz, pelo que vive, através das suas ações. Tu é amigo de Deus? Prova. Tu é amigo de Deus? Mostre. Ou você é inimigo dele. E aí, meu irmão, nós vamos... O próprio João, palavra muito dura ali, João diz assim, a diferença de quem é filho de Deus para quem é filho do diabo. Filho do diabo é quem vive pecando. Filho do diabo é quem vive transgredindo as leis de Deus. Tá em 1 João. O povo quer... Irmãozinho, anos de igreja, eu nunca vi ninguém ler 1 João igual eu falo aqui. Eu nunca vi. Em 2014, o pastor falou assim pra mim, olha, os textos que você usa é muito duro. 1 João, texto duro. E eles não queriam que eu pregasse isso na igreja. Além de não pregar, estavam impedindo quem queria pregar. Você ficou? Não. Claro que eu não fiquei. Eu não obedeço a transgressores. Eu não faço parte de patotinha de transgressores e de inimigos do céu, não. Claro que eu saí. Eu não faço parte de curriola, de anarquistas, de pessoas que não temem a Deus, não. De pessoas que lutam contra o céu. Por isso que eu saí em 2014, porque não queriam deixar eu pregar a verdade. Pregando a verdade você é perseguido. E eu sou totalmente livre para pegar o que Deus manda. Porque pastor nenhum me manda, só obedeço a um pastor, que é Yeshua, e o que ele mandar eu pregar, eu prego e acabou a conversa. Quem gostou, gostou, quem não gostou, não posso fazer nada, e eu dou satisfação exclusivamente a Deus. Acabou. Aí eu te pergunto, convites vêm? Não, nunca mais preguei em igreja nenhuma. Por quê? Pelo que eu prego. E não pense que não, tem pastores que assistem. Do sistema.
Desde que eu me posicionei, eu nunca mais fui chamado para pregar na igreja. E não me arrependo. Não. Não me arrependo. E nunca vou me arrepender de servir a Deus. Disso, ter certeza disso. Amém? Mas eu sei para onde eu estou indo. Por isso estou labutando e lutando. Amém? Eterno abençoe vocês. Saúde para todos. Bishem, Yeshua, HaMashiach. Amém.